Quem já leu deve ter certamente encontrado o personagem Lívia na história. Lívia sofreu muito. Teve uma filha doente, teve um filho sequestrado. É muita dor, é muito sofrimento. Teve a indiferença do marido por 25 anos. Era infeliz? Ela era infeliz? Não. Então, sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra diferente. Eu posso sofrer sem necessariamente ser infeliz. Mas esse é o conceito da doutrina espírita. Existem outras doutrinas que consideram que sofrimento é sinônimo de infelicidade. Então, trata tudo como uma coisa só. Então, quando fala libertação do sofrimento, está falando libertação da infelicidade. Vamos ver se ficou claro. Vamos pegar um texto de Allan Kardec. Questão 614, a primeira questão da terceira parte de O Livro dos Espíritos, abrindo os aspectos referentes à chamada lei natural. Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Tá certo? E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha esse detalhe do texto. Ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, significando que, para que verdadeiramente nós sejamos felizes, nós temos que estar próximos da lei de Deus. Se ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, significa dizer que não tem outro. Não existe outro caminho para que a criatura humana alcance a felicidade, senão através da lei natural. Então, toda vez que eu estou na lei natural, eu automaticamente estou no caminho da felicidade. E sempre que eu me afasto da lei natural, eu tenho uma consequência, porque, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando a gente se afasta da lei de Deus, eu sofro. Eu sou infeliz. Então, a infelicidade, ela é um aspecto estreitamente vinculado ao distanciamento da criatura humana daquilo que Deus determina. Sendo mais claro no que eu quero dizer. O perdão, ele está na lei de Deus ou não está? Oferecer perdão às pessoas, perdoar as pessoas. É da lei de Deus? Sim. Então, quando eu não perdoo, eu me afasto da lei de Deus. Qual é a consequência quando eu me afasto? Ser infeliz. Então, a consequência do afastamento da lei de Deus, ela se dá a partir do quê? Da decisão dele de que esse caminho não é bom. Quando a gente decide que o caminho da lei de Deus não é bom, a gente se inscreve para ser infeliz. Então, a infelicidade, ela vai ser o resultado desse processo. Eu posso ter, de repente, pessoas que experimentaram muito sofrimento, mas não necessariamente foram infelizes, porque elas sofreram no cumprimento da lei de Deus. Eu falei de Lívia, falo de um outro personagem agora. Paulo de Tarso. Sofreu? Bastante. Foi infeliz? Não. Então, a infelicidade, ela está dentro da criatura humana, ela está no interior dos nossos corações.
Enquanto que o sofrimento não é, na verdade, uma relação interna da criatura. É um processo mais externo, muitas vezes do corpo, enquanto que a infelicidade está ligada à ideia daquilo que a gente poderia chamar da relação do homem com Deus ou com a lei de Deus. Mas esse é o conceito espírita, tá certo? Agora vamos ver o conceito do Buda. O Buda foi um dos grandes estudiosos do sofrimento humano. E quando ele estudava a questão do sofrimento, ele teve essa intenção de procurar uma forma de resolver o problema do sofrimento das criaturas. Ninguém aqui ignora que ele era um príncipe que morava numa condição muito satisfatória, e um dia ele então rompe com tudo isso para procurar o caminho da iluminação. E vai viver de maneira profundamente diferente. E nessa busca ele alcança a iluminação e deixa para nós todo o legado que ele aprendeu nessa busca da iluminação interior, que é o que a gente vai conversar bastante hoje. Hoje, o Buda estará muito presente nas nossas discussões dessa tarde. Então, o Buda dizia o seguinte, o Buda dizia, até os 29 anos, dentro de uma espécie de campânula, em que ele não tinha acesso ao sofrimento, quando ele percebe isso, então ele faz uma ruptura e decide procurar entender todas essas questões. Então, a primeira percepção do Buda é sobre a questão da existência, sim, de sofrimento na criatura humana. E ele vai classificar o sofrimento em 3 tipos de sofrimentos. O primeiro tipo de sofrimento que o Buda identifica é o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento do sofrimento? O sofrimento do sofrimento, ele é o sofrimento do sofrimento, entendeu? É quando eu digo assim, ai de mim, coitadinho, porque sofro. É quando eu analiso a minha própria vida e digo, eu tenho tanta pena de mim, gente, porque eu sofro tanto. Como eu sou infeliz, sou uma pessoa muito desgraçada. Esse é o sofrimento do sofrimento. É eu me penalizar do próprio sofrimento que eu tenho. Vamos colocar mais claro. Eu tenho um pai alcoólatra. Isso me gera sofrimento, sim. Muito sofrimento. Mas existe o sofrimento do sofrimento, que é quando eu digo, eu sou uma pessoa muito desgraçada porque meu pai bebe. Aí já não é porque meu pai bebe. É porque eu coloquei uma segunda camada de sofrimento sobre o sofrimento. Eu tive um problema de saúde e eu tive que, sei lá, amputar uma parte do meu corpo. Eu tenho um sofrimento porque eu não tenho a parte do corpo que foi amputada. Esse é o sofrimento. O sofrimento do sofrimento é, ai de mim, coitadinho, porque não tenho a parte do corpo que foi amputada. Então, isso é sofrimento do sofrimento. Em outras palavras, isso aqui é infelicidade, tá? Porque você ter a amputação de uma perna é sofrimento. Você ter um pai alcoólatra é sofrimento. Mas eu me penalizar porque o meu pai é alcoólatra é sofrimento do sofrimento. Isso já é infelicidade. Porque o fato do meu pai ser alcoólatra é um problema dele lá. E o que ele produz de dores para a família é um sofrimento que ele nos impõe, mas não me faz infeliz por isso. Eu não sou obrigatoriamente infeliz porque meu pai bebe. Na medida em que eu digo, como eu sou uma pessoa infeliz. Nossa, minha família é horrível porque meu pai bebe. Aí eu entrei num quadro de infelicidade. Então, o sofrimento é, na verdade, a infelicidade que a doutrina espírita fala, porque você se afastou da lei de Deus e automaticamente se tornou infeliz.
Mas o Buda, ele classificou 3 tipos de sofrimento. Esse é só o primeiro. O segundo tipo de sofrimento que o Buda colocou para nós, além do sofrimento, ele também falou do sofrimento da impermanência. O sofrimento da impermanência. O sofrimento da impermanência é o sofrimento que a gente tem porque a gente queria parar o tempo e não consegue. Então a gente se olha no espelho e diz: meu Deus, nossa, como eu estou acabado. Meu Deus, eu estou muito velho, eu estou muito velha. Meu Deus, como eu estou gordo, como eu estou gorda. Esse é o sofrimento da impermanência. Sofrimento da impermanência é ver os filhos crescerem. Então, meu Deus, meus filhos vão crescer. Daqui a pouco casa, eu vou ficar sozinho. Sofrimento da impermanência. O sofrimento da impermanência não é o sofrimento do sofrimento. É o sofrimento que eu queria parar o tempo. E o tempo não para. Arrumou, Zé? Graças a Deus. Então, o sofrimento da impermanência é a dor pelo ritmo da vida, o relógio girando incessantemente e eu tendo que assistir as coisas acontecerem e eu querer puxar no freio de mão e as coisas não pararem de acontecer. Dizer, meu Deus, eu queria tanto congelar esse momento, mas eu não consigo. Aí eu sofro porque o tempo passa e eu não consigo parar. Sofrimento da impermanência. Isso também é infelicidade, tá? Ai de mim, coitadinho, porque estou ficando velho. Sofrimento da impermanência. Infelicidade. Vamos para o terceiro. Terceiro. Quem não ficou no primeiro, de repente ficou no segundo. Mas quem não ficou no segundo, de repente também fica no terceiro. Quem acertar os 3 pode gritar bingo aí, né? Vamos lá. Terceiro tipo de sofrimento, segundo Buda, é o sofrimento do atavismo. O que é o sofrimento do atavismo? É o sofrimento pelo fato de que eu não queria que as coisas fossem do jeito que elas estão sendo. Quem tem sofrimento do atavismo gosta de usar a seguinte frase: porque no meu tempo não era assim. Hoje, essa juventude está perdida. Porque no meu tempo não era dessa forma, não. Hoje, eu não sei como é que vai ser do mundo. Então, o sofrimento do atavismo é a inaceitação da mudança. Não é a mudança do tempo, é a mudança que acontece na vida. Eu quero que as coisas permaneçam como são. E como as coisas mudam, eu automaticamente começo a ter a percepção de que, sim, a vida está mudando. A vida muda incessantemente. E como a vida muda o tempo todo, eu não consigo me adaptar à mudança e eu me revolto. Quer ver um atavismo da gente? Quando chega na de aposentar, sonha para se aposentar. Quando chega perto, se apavora. Meu Deus, o que eu vou fazer? Quando eu acordar segunda-feira e botar o pé fora da cama, não tiver ninguém me esperando. Vou fazer o quê da vida? Meu Deus, e agora? Esse é o sofrimento do atavismo. Esse também é infelicidade, tá? Engraçado, né? O sofrimento do Buda, ele tem uma característica diferente do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, porque o sofrimento do sofrimento é infelicidade. O sofrimento da impermanência também é infelicidade. E o sofrimento do atavismo também é infelicidade. Ou seja, os 3 sofrimentos são todos sentimentos de infelicidade, que não é necessariamente a dor no sentido que a gente conhece. Mas no conceito do Buda, aonde a gente ouvir a palavra sofrimento, leia-se infelicidade.
Então, o título dos estudos que o Buda fez sobre libertação do sofrimento, leia libertação da infelicidade. Porque do sofrimento não vai dar para tirar. Tudo bem que a gente toma uma anestesia, pode ter um parto sem dor, mas depois, né, tem aqueles pontos, tem que andar curvadinho, né? Não tem como a gente tirar o sofrimento. Quando a criança nasce, ela puxa a primeira respiração que vai descolando os alvéolos, ela chora. Não tem como. Então, o sofrimento, ele é uma situação inerente à existência humana. O espírito, quando ele encarna, ele vai viver as circunstâncias de um corpo material. Esse corpo material sofre. Ele sofre porque durante a vida vai ter uma série de situações que a gente vai sofrer. A gente vai passar por uma cirurgia, você vai passar por uma necessidade de fazer um procedimento médico. Às vezes não é, às vezes você esquece o dedo na porta do carro, bate. Tudo isso é sofrimento, mas não é infelicidade. Então, quando se fala de libertação do sofrimento, não é anestesiar o corpo, não é anestesiar o físico, é anestesiar no sentido diferente. É encontrar uma forma através da qual a gente pode até experimentar sofrimento, mas não o sofrimento sofrimento tem permanência, só o sofrimento, que está mais próximo da dor do que da infelicidade em si. Ok? Então, a gente vai hoje conversar sobre esse aspecto de como é que se dá o mecanismo do envolvimento do homem com a dor, com o sofrimento no rumo da evolução. Como todo mundo aqui é espírita, todo mundo vai saber responder as perguntas que eu tenho para fazer. Todo mundo sabe, todo mundo já leu, todo mundo conhece, né? Quais são os 10 elementos da evolução? Todo mundo sabe? Nunca leram Kardec? Já leram? Não sabem? Também não sei, vamos descobrir. Os 10 elementos da evolução apresentados pela doutrina espírita. Primeiro elemento do mecanismo da evolução, Dona Cleide Medri. Qual é a condição dos espíritos na origem? Quando Deus cria os espíritos, ele cria os espíritos com 2 características. Resposta dessa pergunta está na pergunta 115, 121, 133, 654 e questão 1006. Qual é a resposta? Meu Deus, que coisa incrível. Os espíritos são criados. Isso é uma informação da doutrina espírita. E o que significa nós sermos criados simples e ignorantes? Significa que nós somos todos absolutamente iguais. Nenhum de nós foi criado com privilégios. Nós todos somos absolutamente idênticos aos olhos de Deus. Não há filhos privilegiados. Não há ninguém que foi criado com a seguinte leitura. Esse aqui eu vou fazer melhorzinho. Esse aqui eu vou fazer piorzinho. Todos somos criados simples. Simples por quê? Nós somos criados simples porque, na verdade, nós não conseguimos sequer administrar uma estrutura orgânica complexa. Nós não conseguimos administrar um corpo que seja complexo. No início da nossa história enquanto espírito, diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, que o arcanjo um dia também começou por ser átomo. A pergunta 540 tem como resposta, ela é longa, mas um trecho dela diz assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo.
Como estamos no ano de 1857 e Darwin só iria publicar a sua obra sobre a evolução das espécies 2 anos depois, os espíritos escrevem mais uma frase e dizem: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Ponto. Aí ele percebe que ele se antecipou. Aí ele... Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode entender em seu conjunto. Ponto. Ou seja, depois vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas nós somos todos criados simples e ignorantes. E nós somos simples e ignorantes porque a gente ignora. A gente não sabe nada. Os espíritos, quando criados na sua origem, não sabem absolutamente nada. Nada. Então, eles terão que aprender tudo. Esse é o mecanismo da vida. Os espíritos, como nós, somos todos criados simples e ignorantes e vamos nos desenvolver para sairmos da simplicidade para a complexidade e da ignorância para o conhecimento. Elemento número 2 da evolução. Anotou direitinho, minha filha? Anotou, né? Elemento número 2. Qual é o método, isso, que Deus utiliza para a gente evoluir? Como é que faz para a gente sair da ignorância e chegar ao conhecimento? O que ele oferece aos espíritos para que a gente consiga se desenvolver? Pergunta 120 de O Livro dos Espíritos. É necessário passar pelo mal para chegar ao bem? Qual é o método utilizado pela lei de Deus para que os espíritos abandonem a condição de ignorância e cheguem ao conhecimento? Um de cada vez, senão vou me confundir. Eu preciso reencarnar para evoluir? Ou eu posso, no mundo espiritual, evoluir? Posso. Então, não é necessariamente a reencarnação. Tem um negócio que Deus nos deu, que a gente vive isso, e esse negócio faz a gente aprender. O que é? Experiência. Através da experiência é que o espírito evolui. Então, o método para que a gente consiga evoluir é a experiência. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da experiência. Então, o homem precisa experimentar, a gente precisa viver. Então, quando diz assim, o conhecimento espiritual, ele é um conhecimento que se divide em 2 áreas, a área da intelectualidade e a área da moralidade. Mas a área da moral só vem depois da área da intelectualidade. Tem algumas pessoas que acham que isso significa dizer que para eu ser caridoso, eu preciso saber quanto é o log neperiano do cosseno de π. Não é necessário. Eu não preciso saber quanto é a raiz quadrada do log de y para poder dizer, agora eu já aprendi, eu posso ser bom. Não é o conhecimento acadêmico, é a experiência. Porque a experiência dilata o meu intelecto. Eu só consigo ser bom depois que eu experimentar. Então, o conhecimento intelectual tem que vir antes do moral. Como é que eu vou ser bom sem ter experimentado? Essa experiência é a experiência de viver, de conviver, de se relacionar. É isso que eu preciso. Se eu não conviver, se eu não me relacionar, se eu não me envolver com pessoas, se eu não sentir o outro, se eu me isolar, eu não vou aprender. Não tem como. Eu preciso experimentar. Então, essa é a ferramenta que Deus nos deu para crescer. O método utilizado pela lei de Deus
para nos retirar da simplicidade e da ignorância, é a experiência. A gente vai experimentando e vai aprendendo, vai experimentando, vai experimentando. Não tem outro caminho. É a experiência que permite o crescimento nosso. Não quero deixar ninguém preocupado com o que eu estou dizendo, mas às vezes a gente diz assim, oh meu Deus, me dai paciência. E quando a gente pede para Deus para ter paciência, só tem um caminho para ser paciente. Experiência. Quer ser paciente? Vamos experimentar a paciência. Então, você pediu para ser paciente, vou lhe dar testes para você. E aí, meu Deus, mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas é porque eu pedi, eu não pedi? Eu pedi para ser paciente, vamos então ajudar você a ser agora uma pessoa paciente. Então, o método é a experiência. Elemento número 3. Vamos ver se vocês estão bons de doutrina espírita. Tudo bem, a origem, simplicidade e ignorância. O método é a experiência. Tá legal. Mas e o objetivo? O destino? Para onde eu vou? Qual é o término da jornada? Para onde nós seguimos? A gente vai seguir para quê? Para onde? Qual é o destino dos espíritos? Hã? A perfeição. Eu queria ter um filho assim, gente. Só que na doutrina espírita, esse conceito de perfeição é sempre uma perfeição relativa. E na obra de Kardec tem uma outra palavra, é perfeição, mas na obra de Kardec tem uma outra palavrinha que é colocada lá, que é um estado de espírito. É um sentimento dentro de nós. Qual é o sentimento? Felicidade. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente saber que todos nós vamos para a felicidade é um negócio maravilhoso demais. Porque, às vezes, você tem um filho, o filho se suicidou. Aí você procura doutrinas que dizem, ele suicidou. Nossa, não tem conserto para ele. Vai sofrer eternamente. E quando você se aproxima da mensagem que a doutrina espírita nos oferece, não. As almas já fazem suas histórias de vida. Os espíritos que se suicidaram, evidentemente, terão as consequências do que fizeram, é lógico. Mas eles não estão fadados para a infelicidade de jeito nenhum. Eles voltarão para os nossos braços, voltarão a ser nossos filhos. Nós vamos reeducá-los novamente, vamos tomá-los pela mão, e eles terão um destino feliz tanto quanto nós. Pode ser até que eles cheguem um pouco depois de nós, ou até a gente chegue um pouco depois deles, não sei. Mas todos nós iremos alcançar a felicidade. Todos caminhamos para a felicidade. Nós estamos todos seguindo nesse objetivo. Então, olha que lindo. Nós somos criados simples e ignorantes e pela experiência temos um único destino, a felicidade. Não é lindo isso? Acho tão bonito isso. Acho tão bonito. Mas uma pergunta se impõe. Tudo bem. A gente vai para a felicidade. Mas como é que você pode me garantir que ninguém vai se perder? Como é que você garante para mim que nenhum de nós vai se perder no caminho? Porque você dizer que todo mundo vai para a felicidade é dizer que nenhum espírito do universo infinito vai ficar fora dessa condição. Como que eu posso garantir que todo mundo vai ser feliz? Qual é a garantia que a gente tem de que todos os espíritos sentirão dentro de si o caminho que precisam tomar? Dica, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Por que a gente pode dizer que os espíritos todos alcançarão a felicidade? O que tem dentro deles que os aponta na direção?
A lei de Deus que está na consciência. Gente, eu não vou ter dinheiro para comprar você. Quanto sua mãe está pedindo em você, minha filha? Nada. Olha só. A lei de Deus que está na consciência é, na verdade, o grande instrumento para garantir que nós alcançaremos a felicidade. A lei de Deus. Tudo bem. Então, já que a lei de Deus foi colocada na minha consciência, com essa lei de Deus, eu vou conseguir alcançar o resultado que eu venho para buscar. Porque ela dentro de mim vai dizer, não faz isso. E eu vou sentir, quando eu faço uma coisa errada, a sensação de desconforto, a infelicidade. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade que vai dar em nós, porque fazemos algo que é estranho, vai produzir em nós o desejo da mudança que vai levar o homem na direção da felicidade. Não é lindo? Espetáculo. Um espetáculo. Tá, essa é a garantia que a gente vai chegar. Mas, além dessa garantia, qual é a condição que a gente precisa obedecer para chegar à felicidade? No seguinte sentido, ora a hora. Se os espíritos são criados simples e ignorantes, e vão ficar, no final da história, espíritos puros e felizes, por que Deus não entrega logo a felicidade de uma vez? Por que esse sofrimento todo? Por que ele não dissesse, meu filho, você vai ser feliz, então já vou te dar logo um vale. Pega esse vale e já vai sendo feliz logo desde agora. Por que que ele não entrega a felicidade para nós agora? O que é que falta para que nós sejamos felizes? Qual é a condição inarredável na lei de Deus para que o espírito seja feliz? Uma condição que, se eu não experienciar essa condição, não tem como ser feliz. Dica: nós temos um filósofo chamado Zezé de Camargo que explica o que é essa condição. É o amor. É o amor. Então, a condição para a felicidade é o amor, Lady Medri. Eu não tenho condição de ser um espírito feliz enquanto eu não amar. Parece simples dito, mas isso é a chave da lógica da vida. Se a condição para a felicidade é o amor, a gente já sabe o que precisa fazer para ser feliz. Amar. E todas as vezes que eu faço a opção pelo não amor, eu automaticamente me afasto da felicidade. E reclamo. Minha vida é uma droga. Mas eu me afasto da felicidade quando eu decido pelo desamor e reclamo o sofrimento e a infelicidade que eu passo. Então, eu tenho como destino a felicidade. A lei de Deus dentro de mim é a bússola para me levar nessa direção. E a condição é o amor. Essa é a condição para que eu consiga fazer. E eu tenho que alcançar essa condição. Eu tenho que alcançar. Mas é o seguinte, não é fácil eu conseguir amar, sabia? Não é fácil. Às vezes você tem um parente difícil, né? Nossa. Você tem um genro, para não dizer que eu falo de sogra, você tem um genro difícil, né? Uma nora problemática. Você tem uma pessoa que eu não sei por que me persegue desse jeito. Meu Deus, eu não sei, mas não me deixa em paz, parece que tem prazer de me ver infeliz.
E aí a gente assim, olha, tudo bem, eu vou ter que amar, tá legal, eu vou amar. Mas não dá para eu fazer isso assim. Eu preciso de um recurso, de um insumo, eu preciso de uma matéria-prima que eu preciso usar para que eu consiga me transformar. E essa matéria-prima não acaba nunca. Porque se ela acabar, vai chegar uma hora e olha, acabou e você não conseguiu amar. É um negócio que Deus nos concede, que não tem fim, e eu posso usar mais ou usar menos, mas eu preciso desse recurso para que eu consiga chegar à felicidade. Qual é o recurso que Deus me dá que nunca termina e que vai permitir com que eu me melhore até chegar no amor? É um negócio que não acaba nunca. Não, é um negócio que não acaba. Não acaba. A gente usa e não acaba. Esquentou. O recurso é o tempo. Ai, mas eu não consigo amar. Tranquilo. Tranquilo. Né? Não tem uma história que dizem assim, para Deus as coisas são todas mínimas. 1 bilhão de reais é 1 centavo. 1 centavo. 100 milênios é 1 segundo. Tudo é mínimo na mão de Deus. Aí teve um sujeito que chegou com Deus e disse, Senhor, já que tu tens tanto, me dá 1 centavo. E Deus respondeu, espera 1 segundo. Né? Então aí, nós temos o tempo que for preciso. Quem tem que ter pressa somos nós. Deus não está com pressa. Deus não está com pressa. Quem tem que ter pressa é nós. Somos nós que temos que ter pressa de modificar, de procurar a felicidade, de nos transformarmos. Isso está na nossa mão, somos nós que temos esse foco, esse objetivo. E aí, nós chegamos aqui em 6 elementos. O 7º elemento é a estratégia, porque é o seguinte, tudo bem, ele me deu tempo, eu tenho a condição de ser simples e ignorante, ele me deu a felicidade, me disse que eu vou conseguir chegar a ela pela experiência, me colocou a lei de Deus dentro de mim, já me falou que o amor é o instrumento que eu preciso ter para chegar a essa felicidade, me deu o tempo que eu precisar para isso, só que é o seguinte, gente, é muito difícil mudar, porque a gente tem aquelas nossas crenças que para deixar é muito complicado. Eu deixar é difícil e os outros aceitarem que eu mudei também é complicado. Como é que eu vou conseguir me aproximar de pessoas que eu machuquei ou que me machucaram? Como é que a gente vai conseguir refazer os nossos caminhos? Eu precisaria de uma estratégia na lei de Deus que permitisse com que eu, de certa maneira, esquecesse aquilo que aconteceu e eu conseguisse fazer a minha nova história. Eu preciso de uma estratégia que a lei de Deus possua, que permita com que eu, no tempo, aproveite melhor o tempo com idas de esquecimento para que eu consiga me transformar. Qual é a estratégia que ele utiliza? A estratégia é a reencarnação. Eu acho engraçado pessoas que dizem assim, eu só ia acreditar na reencarnação se eu lembrasse de tudo do passado. Mas, gente, o objetivo da reencarnação é esquecer. Exatamente por isso que a gente reencarna. Porque o espírito pode evoluir no mundo espiritual, ele pode. Se ele pode evoluir no mundo espiritual, por que vem? Ele vem porque precisa esquecer.
Se ele não precisasse esquecer, ficava lá. É por isso que vem. Ah, só acreditava se eu lembrasse. Então não vem, cara, fica lá. Não precisa vir. Porque a gente vem exatamente para poder, com esse esquecimento parcial do passado, fazer uma nova história. Agora nós já vimos 7 recursos, 7 elementos. 8º elemento. Olha, eu posso ter a experiência, saber que a felicidade, ter a lei de Deus na minha consciência, ter todo o tempo do mundo, reencarnar, mas eu preciso de uma bússola. Porque se eu não tiver a bússola, eu não chego no destino. Eu vou ficar rodando, rodando e não acerto o caminho. Qual é o roteiro para a felicidade? O roteiro? O roteiro para a felicidade é o Evangelho. E nós estamos muito felizes, sabe? Porque antes de Jesus, era mais difícil saber como é que eu aproveito a encarnação. Porque a gente encarnava e fazia muita besteira. Vivia de maneira até inconsciente, fazia, não, tem que matar mesmo. Me matou, vou matar também, vou matar. Não, o cara me feriu, vou me vingar. Era muito evidente esse tipo de comportamento. Mas o Cristo vem e diz, não é. Você quer ser feliz? Tem que perdoar. Não, é o caminho, não tem outro. O perdão, na verdade, para a doutrina espírita, ele não é um princípio teológico. O perdão é uma verdade espiritual. Ele é uma necessidade terapêutica. Eu não alcanço a condição de felicidade se eu disser, olha, eu quero ser um espírito de luz, mas guardando esse ódio que eu tenho no meu coração. Não vai. Eu quero ser um espírito de luz cheio de ódio. Não tem como. Ah, mas eu não vou conseguir perdoar fulano. Então tu vai ficar do lado de fora. É uma condição que tem que ter, é a gente se aproximar desses conhecimentos. Então, o roteiro é o Evangelho. Penúltimo elemento. Nós temos mais um elemento que é a medida se a gente está acertando ou não no caminho para a felicidade. Ele mede o quanto eu acerto. Quanto mais eu acerto, mais ele cresce. Quanto mais eu erro, mais ele restringe. É a medida para saber se eu estou bem ou se eu estou mal. Quando ele está bem apertadinho, é porque a gente está bem enrolado. E quando ele está bem folgado, é porque a gente está bem. Qual é a medida para saber se eu estou andando no caminho correto ou não? São 2 palavras. Olha, vai acabar o meu dinheiro, você vai comprar vocês todinhos. Ali já não sei quanto é que a mãe dele vai me cobrar nele. Aí tem mais aqui, mais você, meu Deus, muita gente. Medida o livre-arbítrio. Quanto mais a gente acerta, Marciele, o que acontece? Mais eu tenho opção. Não, eu quero fazer isso, não, eu quero fazer aquilo. Quanto mais livre eu sou, mais indica que eu estou no caminho correto. E quanto mais a vida me aperta, mais a vida me espreme, mais ela me constrange, é um indicativo de que eu andei fazendo algumas bobagens. E hoje a roupa está um pouquinho justa em cima de mim, e eu vi outro dia um carro lá em Porto Velho. Era uma Kombi. E tinha um adesivo na Kombi. Me deu uma dó quando eu li. Dizer assim, hei de vencer, mesmo sendo professor. Porque assim, tem gente que é professor, mas não, eu não quero mais ser professor, vou fazer um concurso público e vou sair. E sai, gente. Sai, faz o concurso, aí quando vê, está noutra profissão. Mas tem gente que é professor que luta, tá? E faz concurso. Passei em 2º lugar, agora vai. Aí chamam uma vaga. Aí na outra, agora eu passei, fiz uma prova maravilhosa. Quando vai na 2ª fase, tem um problema, chega atrasado, não entra.
E aí a pessoa tenta, mas não consegue. É como se a vida tivesse paredes de aço. A pessoa tenta quebrar essas paredes e elas não cedem. E tem gente que está numas paredes de papel. Tem a sua trilha, não quero mais. Aí mete a mão, rasga aquele papel, vai viver outra história e a vida permite. É sinal de que, de certa maneira, o livre-arbítrio está mais flexível para determinados indivíduos. E o último, meu Deus, o último elemento. De nada adianta ter tudo isso se a gente não tiver o motor da evolução. Posso ter o tempo, posso ter a reencarnação, posso ter o evangelho, eu posso ter o livre-arbítrio, eu posso ter tudo, mas se não tiver este elemento, pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Fala, Cidinha. Qual é? É a vontade. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. 909, 910, 911, mas a 909 é a mais importante nesse contexto. Sim, é a vontade. Vocês estão de parabéns, todo mundo acertou. Esses são os elementos. Se a gente entender esse mecanismo de como é que a evolução se processa, fica muito mais fácil para a gente conseguir se desembaraçar na vida e conseguir alcançar as condições de desenvolvimento. Tá certo? Cidinha, quanto sua mãe está querendo de você também, minha filha? Só aqui, meu Deus, levaram todo o meu dinheiro. Vamos lá? Vamos ver então, dentro dessa leitura, os sofrimentos que a gente tem, que são gerados pelo próprio homem, na condição do sofrimento do sofrimento. Ao longo da nossa história, nós tivemos vários episódios de pestes, pandemias, epidemias, e aquela quantidade enorme de gente morta, e a gente tendo que carregar a dor da separação, a dor da morte. Quanto sofrimento tem nessas histórias? Indiscutivelmente, é muita dor. Mas quando eu acho que eu sou apenas corpo, fica mais doído ainda. Se eu não sei que eu sou um ser espiritual, fica mais doído. Então a gente gera muito sofrimento do sofrimento pela nossa leitura de vida. Não é? Então quando acontecem episódios de mortes, a gente sofre muito com eles. Como também, por exemplo, os dolorosos processos da venda de pessoas que aconteceram ao longo de toda a história, os fenômenos amargos da chamada escravização, na qual indivíduos escravizavam outras pessoas e se inscreviam na lei de causa e efeito para passarem por processos profundamente dolorosos em função da forma que escolhiam para viver. Isso aqui não é vontade de Deus, isso aqui é da vontade dos homens, que decidem isso para as suas vidas, infelicitam os outros e se inscrevem para um fenômeno de profunda dor pelas suas opções de vida. Nós temos também processos muito difíceis que a humanidade passou, de fome, período de fome, cachorrinho aqui, coitadinho, o cavalo, coitado. Então a fome também, durante muitas oportunidades na história, vitimou muita gente. E quando a gente não tem uma visão espiritual da vida, isso se torna ainda muito mais doloroso. Então existem muitas dores que a humanidade atravessa, que estão relacionadas com a leitura de mundo que a gente tem. Nossa leitura de mundo torna os nossos sofrimentos ainda mais difíceis. Eles por si só já são amargos. Mas ninguém precisava ter feito a guerra. Ninguém precisava ter feito. Nós fizemos e nos tornamos profundamente infelizes, porque numa história de guerra como essa,
Quantas famílias foram destroçadas? Quantas mães ficaram chorando a perda de seus filhos? Quantas propriedades foram tomadas, foram arrasadas? Quanta crueldade, quanto arbítrio, quanta violência sexual foi exercida quando os exércitos marchavam sobre o território dos vencidos. Então existe muita dor que, na verdade, o homem gerou para si mesmo. Nós somos uma sociedade marcada por um grave processo de construção de fenômeno de sofrimento para nós próprios. A gente mesmo gera esses fenômenos de sofrimento. Nós mesmos criamos isso. Não era necessário que nós tivéssemos criado os locais de luta dos gladiadores. Quanta dor se esconde por trás dessa página da história. As pessoas que visitam o Coliseu nem conseguem entrar. Você conseguiu entrar, Cleide? Você entrou? Você entrou na galeria onde os gladiadores ficavam? Que tal a energia? É boa? O guia chorava explicando, né? Porque imagina, as pessoas ficavam, era uma espécie de fosso na antessala da arena, aonde as pessoas ficavam, e a vida ou a morte iria acontecer dali. Eles iam sair para a morte. Dali, eles iriam para a arena e uns matariam os outros. Eles estavam olhando as pessoas com as quais eles não voltariam. É uma coisa... E para quê? Para o divertimento de quem estava lá em cima sentado, assistir as pessoas se matarem. Então, nós, muitas vezes, geramos o sofrimento para nós próprios. Nós somos uma sociedade profundamente perturbada, muito perturbada. E essa perturbação fez com que, ao longo da nossa história, nós tivéssemos uma condição tal em que nós experimentássemos uma mudança muito profunda na sociedade. O que aconteceu? Durante um período longo da história, a própria religião ela foi usada como um instrumento de opressão. A própria religião. A própria religião fez guerra, a própria religião perseguiu. É uma coisa impensada, porque o instrumento que era para levar as pessoas para o amor, levou as pessoas para a guerra. Que era para levar as pessoas ao perdão, levou à intolerância. A própria religião construiu uma sociedade extremamente perversa. É muito esquisito isso, porque o próprio instrumento que Deus nos deu para que a gente aprendesse a conviver, o próprio evangelho que nos foi dado como bússola, a gente usou para perseguir pessoas. E não foi pouco tempo não, tá? Foi muito tempo. Então a religião, ela cometeu muitos excessos. Muitos excessos. E por ter cometido muitos excessos, nós chegamos a um momento em que a nossa sociedade se descobriu profundamente decepcionada com a religião. No século XIX, os pesquisadores, cientistas, filósofos, os homens que pensavam na época, eles tomaram uma decisão: a gente precisa tirar a religião do mapa, porque a religião é o grande problema da humanidade. E durante a Revolução Francesa, que a gente estuda na escola, e que só contam para nós que a Revolução retirou o rei e colocou a democracia, né? Surge ali o Estado moderno e tal. Ninguém conta para nós o que eles fizeram com os sacerdotes, né? Mas eu vou contar para vocês. Os nobres foram mortos na guilhotina. Os sacerdotes foram mortos dentro das igrejas. Os rebeldes, odiando a religião, porque fazia inquisição, porque perseguia pessoas,
Os rebeldes cercavam as igrejas, matavam os sacerdotes dentro do templo e cortavam em pedacinhos. Todos os templos religiosos da Igreja Católica foram confiscados pelo Estado. E o cristianismo foi varrido da França durante o período da Revolução. Uma nova religião foi estabelecida na França nesse período, chamada religião da razão. E o cristianismo ficou absolutamente banido. Nunca mais a Inquisição matou ninguém na França. O cristianismo voltaria mais tarde com Napoleão Bonaparte, quando ele então restabelece o cristianismo naquele lugar, mas sem poder mais a Inquisição fazer vítimas. Mas surgiu uma onda no mundo de que a religião era o problema da humanidade. E se a religião era o problema da humanidade, a solução era uma sociedade sem Deus. Então, o que a gente decidiu? Para que a sociedade possa ser livre da religião, nós vamos matar Deus. E a partir do século XIX, nós construímos uma sociedade sem Deus. É só observar dentro das academias o quanto que existe resistência para tudo aquilo que é espiritual. Tem muita resistência. Você faz uma pesquisa e você acha um osso de um ser humano no lugar onde não deveria estar, e aquele osso muda a história da humanidade. Não, esse osso aqui tem 15 mil anos, então é porque teve presença humana aqui há 15 mil anos. Reescreve a história toda por causa daquele pedaço de osso que foi achado. Você faz centenas, milhares de experiências de quase morte, de hipnose, de regressão de memória, de materialização, de fenômenos espirituais, de experiências transcendentais. A academia ouve com o ouvido e esquece. E ela continua insistindo na ideia da inexistência do espiritual. A gente está até vivendo um momento novo que a ciência está começando a se curvar ao espiritual agora nesses últimos tempos. Mas nos últimos 200 anos, exatamente por tudo aquilo que a sociedade produziu, nós tivemos a edificação de uma sociedade horrível, uma sociedade sem Deus. E o que aconteceu com a sociedade sem Deus? Ela nos levou para uma sociedade melhor ou para uma sociedade pior? Ficou pior? Vamos ver se ficou pior. A sociedade atual, ela tem algumas coisas que aconteceram nela. A primeira das coisas foi a descrença. Não existe negócio de espíritos, não existe Deus, não existe. E foi muito interessante não ter Deus, sabe? Porque quando não tem Deus, não tem regra. E se eu não tenho regra, eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem ninguém me medindo. Não tem consequência. Se tiver Deus, tem regra. Se tiver regra, eu tenho que obedecer. Se não tiver Deus, está valendo tudo. Então é interessante a sociedade da descrença para que as pessoas possam fazer o que bem quiserem. E como não tem Deus, como não tem vida futura, todas as nossas expectativas vieram todas para a vida presente. Porque antigamente as pessoas diziam assim: não, a gente não tem tudo assim que a gente gosta de ter, de conforto, mas a gente tem Deus. Não tenho tudo, mas tenho fé. Deus está vendo, vai cuidar de nós. Eu não possuo tudo que eu quero, mas tudo bem. A gente vai tocando a vida. Deus está nos cuidando. Na hora que nós tiramos Deus, para onde vieram todas as necessidades de felicidade do homem? Para o mundo material. Então nós desenvolvemos uma necessidade de felicidade material. Eu tenho que ser feliz aonde Cidinha Mota. Se não existe Deus, se a vida é do berço ao túmulo, eu tenho que ser feliz aqui.
Então eu tenho que ter felicidade no mundo. Meu Facebook tem que ser só foto bonita. Viagens. Quando falta dinheiro, a gente vai para frente da van, bate uma foto e posta no Facebook e vai enganando os outros. Então, a vida se voltou para o mundo material. Eu vou valer pelas coisas que eu tenho, Zé, pelo dinheiro que eu possuo, pelos bens materiais. Então, já que não tem Deus, é cada um por si, Deus, sei lá, porque ele também já não estaria existindo, mas é cada um por si. Então a gente começa a se preocupar, cada um com a sua própria história. Eu quero é me dar bem, porque a vida é curta, e eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter tudo, eu tenho que viver feliz. Resultado, o individualismo tomou a dianteira das nossas decisões na sociedade. Certo, Renata? E como o individualismo... Isso aqui é do livro O Homem Integral, capítulo 1 e 2. Como o individualismo tomou conta da sociedade, e eu tenho que ter a vida voltada para os aspectos materiais, a consequência do individualismo na sociedade materialista foi o consumismo. Então as pessoas se danam a comprar. Olha, eu vi um sapato, eu nem estou precisando, mas está lindo. Eu vou levar. Está em promoção mesmo. Aí eu vou e levo. Né? Ah, não sei. A gente tem um celular, o celular está bom, mas vou trocar meu celular, porque já tem 2 anos, está velho já. Imagine nós, né? Mas a gente troca as coisas. Olha, eu sou da época, o pai do Zé é da época minha, então, na época minha e na época do pai do Zé, o carro tinha a mesma cara anos a fio, até de sair de linha. Hoje não é mais assim. Todo ano o cara mexe no carro, mexe o farol, mexe a grade, mexe na frente, levanta a traseira, muda não sei o quê. Sabe para quê? Para que as pessoas olhem, teu carro está velho, esse teu carro é velho, hein? Esse carro é de 2014, esse teu carro, né? Antes a gente não sabia. O carro era o mesmo a vida toda. Quando o carro saía de linha, aí tudo bem, saía de linha. Mas enquanto ele estava na linha, era só aquele modelo. Hoje não. Todo ano o pobrezinho muda. Então a gente, na verdade, vive numa loucura de consumismo, que é uma forma da gente se completar de felicidade pelo fato da descrença. Como eu tenho a descrença, eu quero transferir para o mundo material todas as minhas expectativas de felicidade. E por consequência disso, a gente quer viver tudo que a vida pode dar. Existe uma palavra chamada hedonismo, que significa curtir tudo que a vida pode dar. Pense numa coisa, está dentro. Pense outra também. O hedonismo é o seguinte: vamos curtir a vida porque já está se acabando. Então são todos os prazeres, todas as vontades, todos os desejos, todas as práticas, todas as entregas. É você viver intensamente vivendo a vida, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui, e se você morrer você vai acabar, dentro dessa visão. Então a busca desenfreada de prazeres, de interesses materiais, chega no ponto máximo quando o hedonismo toma conta do pensamento humano. Nós vivemos hoje numa sociedade hedonista. A nossa sociedade é hedonista. O lance é ter tudo, curtir tudo. Ah, mas você não sabe? Ah, você não... Nossa, mas você... Ah, mas você tem que... Você tem que fazer isso, não pode. Então o hedonismo é também um elemento fundamental do entendimento dessa nossa sociedade.
Quem dera fosse só 5, são 10. O hedonismo, que é essa busca desenfreada de prazer, levou a uma outra coisa, que é um excesso estético. Vocês já viram quantas academias tem na cidade? E as academias, elas são um elemento interessante. As pessoas precisam, tem que corrigir postura, tem que melhorar uma musculatura para poder você ter uma melhor condição física. Olha, não estou bem de saúde, preciso ir lá. É uma condição de saúde. Ou até de beleza estética. Não estou me sentindo satisfeito com o corpo que eu estou, queria melhorar. Beleza, isso é saudável, isso é bom, isso tem a ver com autoestima. Mas quantos de nós estamos enlouquecidos na busca do corpo perfeito dentro das academias? Vivendo dentro delas desesperadamente. E quando não consegue, vai para a cirurgia plástica, para tentar fazer no corpo aquilo que a academia não fez. É lógico que se você tem uma orelha que lhe incomoda, faça a cirurgia, vá arrumar, vai ficar bonitinho. Se tem um nariz que lhe incomoda, vá arrumar. Se tem uma parte do corpo que lhe incomoda, arrume, faz bem para a autoestima, corrigir, a minha pálpebra está caída, vou levantar a minha pálpebra. Vá corrigir, vá fazer o que você quiser que faz bem. O problema é quando a gente se vicia. Está na 20ª cirurgia plástica e está indo para outra, e para outra, e para outra. Longe de mim querer ameaçar os outros, tá? Longe de mim. Mas Jesus dizia assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Quando a gente se apaixona muito pelo corpo, a gente tem dificuldade para largar ele quando morre, tá? Porque a gente fica muito apaixonado por ele. Ai, olha o meu corpo lindo. E aí, quando vem a desencarnação, a gente fica grudado nele, porque ali está o meu tesouro, né? Quantos $1.000 estão investidos no meu corpo, meu Deus do céu? Quantas cirurgias plásticas, quantos mililitros de silicone estão nele? Quanto eu já investi nele? Então, morre o indivíduo, ele fica agarrado no corpo e não vai embora. Então, você vai ter corpo mal assombrado, já pensou? Não vai embora, porque não posso deixar. Esse corpo eu cultivei esse corpo desse jeito, não quero deixar. Então, a estética foi um outro problema que a gente teve. Na nossa sociedade tem esse problema. 7º problema que a gente tem. A descrença gerou o materialismo, que gerou o individualismo, que levou ao consumismo, que levou ao hedonismo, que levou à estética. E a estética estimulou a tecnologia. Hoje tem uma tecnologia maravilhosa. Meu Deus! O pessoal faz... Só está faltando uma coisa que eu ainda não vi, mas acho que antes de eu desencarnar eu vou ver. Transplante de cérebro. A pessoa vai pegar o corpo perfeito. Você quer esse corpo? Pegue o cérebro dele, bota nesse corpo aqui. Pronto. Agora você é esse. Leve e vai embora. Porque, olha, a tecnologia está fazendo milagre nas pessoas. Milagre. E além de fazer mudanças no campo estético, no campo da comunicação, a tecnologia está fazendo coisas incríveis. As pessoas hoje fazem palestra num canto, tem gente que filma, joga na internet e outras pessoas estão assistindo, como nesse momento, em outros lugares. Quando que a gente pensou isso, anos atrás, que a gente ia ter esse tipo de tecnologia? Você. Tatinha. Madrugada, como é o nome dela? Não tem nome? Tá bom. Então vamos lá. A tecnologia, gente, foi uma coisa maravilhosa. Que a gente vive numa sociedade totalmente tecnológica. A gente compra pela internet, não é? Paga pela internet. É um negócio maravilhoso. Tecnologia é um negócio incrível. Quando a gente sabe usar, é ótimo. Quando não sabe, ela pode gerar problema. Porque ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Né? Afasta quem está perto.
E a gente tem que ter cuidado. Não é que a tecnologia seja ruim, né? As vovós que o digam. Que você bota o menino aí, deixa eu ver. Oh, tá lindo, meu Deus. Mas quantas pessoas estão enlouquecidas pela internet? Quanto as pessoas estão hoje vivendo uma vida virtual dentro da internet? E saíram da vida real. E essa tecnologia fez surgir um outro problema nessa sociedade atual, que são os falsos ídolos. Os influenciadores digitais. Nome dela? Alice Hatsumi. Bom dia para você, Alice Hatsumi. De Suzuka ou é Osaka? Suzuka, no Japão. Boa madrugada para você. Bom dia. Então vamos lá. Os falsos ídolos, na verdade, estão hoje na internet. Eles influenciando a sociedade, os influenciadores digitais, arrastando a juventude. É tanto suicídio, é tanta loucura, é tanta perturbação, é tanto vício, tanta promiscuidade, tanta coisa absurda que a nossa sociedade está vivendo, exatamente por conta desse nosso processo de perturbação da sociedade em que vivemos. Esses falsos ídolos têm sugerido uma coisa muito ruim. Eles têm sugerido a violência. Quanta violência a nossa sociedade tem vivido hoje na rede social? Quantas pessoas se agridem, se ofendem, se atacam nas redes sociais? A gente nem tinha isso antes, mas a gente não sabia que a gente odiava tanto, porque essa violência tem gerado uma sociedade do ódio. Esse é o retrato da sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade cheia de dor, de sofrimentos, e como a gente pode ver, é uma sociedade que se criou em função da forma como a gente decidiu trabalhar. Para a gente ir para o intervalo, eu quero mostrar só uma transparência para nós, só um slide, e a gente vai para o intervalo, tá bom? Essa nossa sociedade, ela gerou para nós 4 tipos de personalidade. Isso também é do livro O Homem Integral. 4 tipos de personalidade que surgiram em função da sociedade materialista. A gente vê isso e vai para o nosso intervalo, tá bom? Primeiro tipo de indivíduo que surgiu com essa sociedade. É um indivíduo que pensa da seguinte maneira: eu preciso ter sucesso material. Eu preciso ter meu carro, eu preciso ter minha casa, eu preciso ter marido, eu preciso ter filho, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter seguidores, eu preciso ter fama, eu preciso ser rico, eu preciso viajar. E as pessoas vivem um desespero para ter isso. E ela diz assim: eu não posso nem conviver direito com a minha família, porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Então ela não convive com a família, ela não se doa para ninguém, ela não faz nada em função disso. Ela vive na busca desse sucesso material, que não é fácil de conseguir, tá? Não é fácil você conseguir sucesso. Mas está todo mundo transferindo para a vida material o sucesso. Resultado, eu fico desesperado porque eu tenho que conseguir sucesso, minha filha. Eu tenho que conseguir. E aí eu pergunto para vocês, esse quadro psicológico gera que tipo de transtorno? Isso é uma pergunta. Ansiedade. De onde vem a ansiedade? Vem da necessidade de ter sucesso na sociedade materialista, porque foi tudo transferido para o mundo de cá. Confuso? Personalidade número 2. Nem adianta eu querer, porque eu não vou conseguir ter sucesso. Eu sou feio. Eu sou pobre. Se eu fizer concurso público, eu não vou passar. Eu não tenho condições. E nem adianta procurar um marido, porque ninguém vai me querer mesmo.
Então é melhor eu ficar como eu estou, coitadinho de mim, que no fundo, nasci para dar errado. Sofrimento do sofrimento. Que tipo de transtorno gera esse tipo de pensamento? Não é ansiedade, a ansiedade é o primeiro. Depressão. Por que tem depressão? A sensação da minha incapacidade de conseguir obter sucesso. A minha vida é uma vida fracassada. Eu não tenho condição de resolver. Minha vida não tem mais conserto. Depressão. Daqui a pouco, no próximo bloco. Número 3. Terceiro raciocínio. Eu não quero ter sucesso material. Sabe por que eu não quero ter? Porque eu odeio vocês. Eu odeio a sociedade, eu odeio minha família, eu odeio meu corpo, eu odeio o mundo, eu odeio todo mundo. A única coisa que eu não odeio é odiar. É a única coisa que eu não odeio. Mas o resto tudo eu odeio. Eu odeio o corpo que eu tenho, eu odeio o mundo que eu vivo, eu odeio a cidade horrorosa que eu vivo, eu odeio meus governantes. Eu odeio meu emprego. Eu odeio. E é bom que eu odeio, eu vou para a internet, eu ataco os outros, eu ofendo as pessoas. Isso também é um transtorno. Isso aqui gera a rebeldia. E tem um monte, tá? De gente assim. Tem? Tem. E o último, para a gente poder ir para o intervalo. O último diz: eu não preciso ter sucesso material, porque eu sei que eu sou um ser imortal. Porque eu sei que a vida não é somente matéria. Eu não preciso disso porque eu me compreendo como um ser imortal. Esse quarto fenômeno dá origem ao grupo da libertação, que a gente vai conversar depois do intervalo, porque chega de falar de coisa ruim. Na volta do intervalo, a gente vai falar só da libertação, porque já chega de falar de sofrimento.